Olá! E aí galera, firmeza? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso Quarentinando com História e hoje nós vamos ter nossa primeira aula de História do Brasil. Antes que vocês já comecem a chiar, não gosto de História do Brasil, muito chato, muito maçante. Realmente tem muita coisa que é chata, que é maçante, mas é muito importante. Vamos tentar fazer as aulas de História do Brasil ficarem mais atrativas e mais lúdicas possíveis para vocês, tá? Nosso tema hoje vai se ater ao Brasil Colônia, uma fase que é uma das mais, se não a mais importante de nossa história, porque ela vai edificar as bases culturais, sociais, políticas e econômicas do Brasil, né? Por quase 300 anos teve muita coisa importante que aconteceu aqui, mas como a gente está continuando como se estivéssemos ainda em sala de aula, o nosso tema específico de Brasil Colônia hoje será o processo de expansão territorial. E para analisar esse processo de expansão territorial, eu vou dividir para você essa aula de hoje em 3 grandes momentos, tá? Como se deu a expansão territorial de forma privada, como se deu essa expansão territorial de forma patrocinada e apoiada pela corte portuguesa, ou seja, a expansão oficial, e quais foram os tratados de limites, de fronteiras que Espanha e Portugal tiveram que sentar e aplicar aqui na América para reconfigurar as fronteiras das colônias. Visto que se deu essa expansão, então Tordesilhas, que era o tratado em vigor desde 1494, não tinha mais como estar em validade, né? Então portugueses e espanhóis tiveram que sentar para discutir ou rediscutir as fronteiras da América. Portanto, a expansão privada, a expansão oficial e os tratados de limites aqui na América vai ser o objetivo dessa nossa primeira aula de História do Brasil. Vem comigo, vamos aos nossos slides aqui, ó. Vamos sentar porrada agora em História do Brasil. Bom, pessoal, como foi adiantado a vocês, o nosso Quarentinando com História hoje, aula 1, História do Brasil, Brasil Colônia, Expansão Territorial. A primeira coisa que nós iremos falar sobre essa expansão territorial é a expansão privada, particular. E diretamente virá à sua cabeça, tem que vir à sua cabeça, a atividade realizada pelos bandeirantes. Se eu falei de expansão particular, se eu falei de ir além dos limites Tordesilhas no Brasil, o primeiro cara a fazer isso de maneira sistemática foi o bandeirante. Aqui eu quero ter uma discussão rápida com você em relação a esse personagem muito marcante da história do Brasil. O bandeirante ele vai ser rotulado em vários livros, em várias fontes historiográficas, de maneira muito parcial. Temos um lado que meio que vai heroificar esse bandeirante como um personagem fantástico da história do Brasil, como se fosse uma espécie de uma elite brasileira, né? Uma nobreza do Brasil colonial. E tem um outro lado que vai transformá-lo em um vilão. Por que nós temos essa parcialidade? Porque de fato o bandeirante é um pouco de cada, né? Eu não vou dizer que ele é um herói, seria contra os meus princípios até falar algo nesse sentido, mas vou dizer que ele é um cara muito marcante, ele foi muito importante para a história do Brasil. Graças ao bandeirante, nós vamos ter uma expansão das fronteiras, dos limites do Brasil de maneira muito profunda, de maneira muito presente. Ele vai ser o grande responsável por encontrar as primeiras reservas de ouro no Brasil. E a atividade mineradora foi a grande responsável por ocupar o interior do Brasil, além ou muito além do que Tordesilhas empreendia até então. Então esse cara ele tem um peso histórico fodido, sabe, sensível. Só que ao mesmo tempo, o bandeirante ele vai dizimar populações nativas. Ele foi um genocida. Era um cara extremamente bruto, cruel, rude em vários aspectos, né? Então, você tem essas duas realidades, né? Por que esse processo ele vai ser verificado? Que se compreendeu o que está por trás dos interesses, né? Desde o século XVIII, alguns cronistas do estado de São Paulo, que à época era a colônia de São Vicente, procuravam transformar o bandeirante em figuras marcantes, míticas, heróis de São Paulo e, por tabela, do resto do Brasil. Destacamos figuras como Gaspar da Madre, como Pedro Paes Leme, cronistas do século XVIII que transformam o bandeirante nesse personagem. Se a gente avança um pouquinho no tempo, já no século XIX, século XX, São Paulo passa a ser o centro econômico do Brasil, devido primeiro à atividade cafeeira, posteriormente à atividade da indústria, né? E aí você fazer dos personagens paulistas e paulistanos as figuras de um Brasil como um todo, óbvio que isso atendia aos interesses da elite desse Estado Nacional. Portanto, a condição econômica de São Paulo ser o centro do Brasil durante um bom tempo fará do bandeirante esse personagem heroificado por nossa historiografia. Mas como eu disse, não é nenhum nem outro, tá? Uma figura marcante que a gente vai discutir e debater nessa aula de hoje. Primeira coisa, prof, quem eram esses bandeirantes? Vai aparecer para você um conceito com o nome de os vicentinos. Bandeirantes, eles eram vicentinos. Quem que era o tal do vicentino? O cara que habitava a capitania de São Vicente,
que basicamente seria o estado de São Paulo hoje em dia. É de São Paulo, inclusive, da cidade de São Paulo, tá? Que nós vamos ter o principal núcleo de radiação de formação das expedições bandeirantes. Quando os caras saíam em expedições em busca de índios, em busca de ouro, em busca de metais preciosos, o núcleo de radiação desse processo era a cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, esses bandeirantes eram figuras miseráveis, economicamente falando, tá? São Paulo era uma região extremamente isolada, onde não se tinha uma atividade econômica consolidada, que trouxesse lucro, que trouxesse rentabilidade para os habitantes da região. Então se tinha ali uma pobreza, uma miséria desgraçada. É graças a essa miséria e ao quinto item ali, ó, ao desenraizamento, né? O que era isso? Você não está preso, não fincar raiz em lugar algum, que esses bandeirantes procurarão fazer expedições que muitas vezes duravam 1 ano e meio, 2 anos, quando não 3 anos no interior do Brasil, para ver se encontravam alguma coisa que lhes fosse economicamente viável, principalmente índio para vender como escravo e metais preciosos. Portanto, essa condição de vida econômica, né, e também física de estarem desenraizados vai caracterizar muito esse bandeirante. Ao mesmo tempo, eram figuras que se encontravam isoladas do que seria o Brasil à época. Hoje a gente pensa em Brasil e o centro financeiro, cultural, muitas vezes, do nosso país, né, é a região sudeste, a região mais desenvolvida, a região mais rica, e aí isso acaba impondo muitas vezes valores para o resto do nosso território. À época, o que era o centro do Brasil era o Nordeste, justamente pela condição econômica. Ali estava a nossa capital, que era Salvador, ali estavam os engenhos, ali estavam a principal atividade econômica que era vinculada à atividade açucareira, e o resto do Brasil, que seria São Paulo hoje em dia se incluía nisso, estava totalmente largado, né, pelos demais colonos. Então, quem habitava aquela região, além de miserável, além de desenraizado, não se via como português ou como brasileiro, né? Não se fala em brasileiro naquela época porque não tinha Brasil, mas estou dizendo no sentido de colônia, né? A proximidade dos habitantes de São Vicente, culturalmente falando, era muito maior com os nativos, né, os ameríndios, do que de fato com a Europa, do que com os portugueses. Prova disso é que a língua mais falada em São Paulo, até o século XVIII, era o Tupi-Guarani, não era o português. Ao mesmo tempo, esses caras eram extremamente rudes, como eu falei agora há pouco. Cruéis, truculentos, viris, de uma vida extremamente sofrida, né? Então, aquela imagem de um herói, de um nobre, de alguém superior, isso passa muito longe da realidade do que de fato foram os bandeirantes. Vamos ver agora algumas imagens dessas figuras marcantes, trouxe para vocês para ficar um pouco mais lúdica a compreensão, tá? Essa primeira imagem representa Antônio Raposo Tavares, que talvez tenha sido, junto com Manuel Preto, o mais importante, o mais famoso dos bandeirantes. Perceba pelo retrato que se tem dele, tudo bem que é uma pintura, né? Toda a expressão viril, bruta, truculenta, né? Que muito longe passava de alguém que fosse dócil, de alguém que fosse intelectualizado, de uma elite, né, poderosa e colonial à época. Essa próxima imagem representa Fernão Dias Pais Leme, também um dos bandeirantes mais retratados pela nossa historiografia, muito marcante. Inclusive, hoje uma rodovia no estado de São Paulo é batizada com o nome dele, Fernão Dias, assim como Raposo Tavares também. Essa próxima imagem ela já traz uma discussão consigo, um debate, né, uma polêmica. Essa imagem é de uma estátua de Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido popularmente como Anhanguera, um dos bandeirantes também mais marcantes do período, e ela está no Parque Trianon, na Avenida Paulista, em São Paulo, hoje em dia, né? E, como eu disse, você exaltar essa figura atende a vários interesses, mas também contraria vários setores sociais. Você fazer uma estátua, uma homenagem de um genocida, de alguém que matava gente, de alguém que escravizava pessoas, isso pega muito mal para vários setores sociais. Então, em São Paulo, você tem um debate profundo sobre esse aspecto, né? Se devem ser mantidos esses monumentos. Para quem já foi a São Paulo, no Parque do Ibirapuera, na frente do parque tem um puta do monumento em homenagem aos bandeirantes, né? E tem muita gente que acha que isso é desnecessário, que isso não deve ser perpetuado pela história. Há aqui os dois pontos para discussão, portanto. E aqui uma última imagem sobre um bandeirante, esse é Domingos Jorge Velho, retratando de fato aquilo que eu disse a vocês, de se colocar o bandeirante como alguém da nobreza, da elite. Perceba a vestimenta, a barba feita, né? Como se fosse aqui alguém da alta classe lusitana. A realidade passava muito longe disso, tá? Domingos Jorge Velho ele foi um representante do chamado sertanismo de contrato.
que era quando os bandeirantes prestavam serviços particulares, geralmente para senhores de engenho, para latifundiários do Brasil, para capturar negros fugitivos, índios fugitivos, miseráveis, serem expulsos das terras, das fazendas. Então, um serviço prestado de forma privada, particular, para os senhores de engenho no Brasil, também é realizado pelos bandeirantes, e esse era o chamado sertanismo de contrato. O grande representante desse processo foi Domingos Jorge Velho, representado nessa imagem. E o ápice desse serviço dele foi, no final do século XVII, nos anos 1690, destruir o Quilombo dos Palmares. O responsável pela destruição do maior quilombo que o Brasil teve em sua história foi Domingos Jorge Velho. Bom, pessoal, como eu disse, né, não quero aqui trazer para você as parcialidades, só quero que você entenda que tem essas duas ideias, essas duas visões, o bandeirante como herói e como vilão. Vamos ver um pouquinho agora, num próximo slide, quais eram os tipos de expedições que os bandeirantes realizavam aqui no Brasil Colônia. Vamos lá. Basicamente, se o seu grande objetivo é estudar para vestibular, para Enem, se você não tem tanto interesse em se aprofundar na história, os dois primeiros itens aqui são os mais relevantes, tá? O que vai ser cobrado de você sistematicamente quando se fala de atividade bandeirante. Que era o bandeirantismo apresador e o prospector, né? Ou as expedições de apresamento e prospecção. Quando se fala de bandeirantismo apresador ou expedições de apresamento, é quando você está indo fazer expedição em busca do índio. Você vai capturar esse ameríndio e vai vender esse cara como mão de obra, como escravo, vai lucrar em cima dele. O bandeirantismo de prospecção, as expedições de prospecção, eram aquelas que eram realizadas em busca de metais preciosos. Aqui cabe um detalhe importante. Durante o período de ocupação holandesa sobre o Nordeste brasileiro, principalmente quando eles ocupam Pernambuco, tá? Depois de 1630, os holandeses, ao mesmo tempo que ocupam Pernambuco, eles vão interromper o tráfico de escravos africanos aqui para o Brasil, porque eles também invadem regiões africanas que Portugal dominava e tinha essa fonte de escravidão. Graças a esse cenário, entre 1630 até ali 1650, 1660, tá? A atividade de bandeirantismo apresador vai ganhar um impulso significativo no Brasil, visto que não se tinha tantos escravos africanos chegando aqui, porque os holandeses estavam dominando esse comércio. Graças a isso, portanto, esses bandeirantes lucram cada vez mais com o apresamento de indígenas. Posteriormente à expulsão dos holandeses, se retoma o comércio de escravos africanos, e aí o bandeirantismo apresador ele começa a perder espaço. Perdendo espaço, passa a se incentivar agora as expedições à busca de metais preciosos, tá? Depois de 1660, principalmente, a busca por metais preciosos vai ser frenética no Brasil. E quase 30 anos depois, no final do século XVII, se encontra a primeira reserva de ouro no Brasil, primeira grande mina, na verdade, de ouro no Brasil, um bandeirante chamado Antônio Arzão, na região de Caeté, atual estado de Minas Gerais. Portanto, a busca por indígenas, para que se venda ele como mão de obra, como escravo, e a busca por metais preciosos foram as principais motivações das expedições bandeirantes. Item 1 e item 2. O item 3, já discutido com vocês, o sertanismo de contrato, né, eram serviços prestados pelos bandeirantes a particulares, geralmente senhores de engenho, que objetivava, sobretudo, capturar índios e escravos foragidos, destruir quilombos, né, combater a debilidade e instabilidade social causada por essas fugas dentro dos engenhos. Esse vai ser o sertanismo de contrato, basicamente. O último item, as entradas, armações e munções, eram expedições, comparativamente com o bandeirantismo apresador e prospector, secundárias, tá? As entradas eram as expedições oficiais, realizadas pelo governo de Portugal. Geralmente, e quase sempre, tá, com o objetivo de prospecção, busca de metais preciosos. Então a corte contratava bandeirantes já importantes, com um currículo vasto nessa atividade, e bancava as expedições dizendo, ó, se vocês encontrarem ouro, parte fica com vocês, parte vai para a corte lusitana. As armações é uma atividade interessante. É quando um bandeirante, já poderoso, já influente, organizava uma outra expedição, mas ele não ia nessa expedição. Ele meio que terceirizava a expedição. Então ele deixava como responsável um outro bandeirante que ambicionava ter uma ascensão nessa atividade, né, um crescimento nessa atividade de busca de índios e de metais preciosos. Então você tinha uma expedição privada, bancada por um terceiro. Essas eram as chamadas armações. E as monções eram as expedições que eram feitas por via fluvial, pelos rios, geralmente saindo do rio Tietê, em São Paulo,
e aí caindo nos rios Paraná, entrando aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, tá? Através dos rios Pardo, o rio Coxim, o rio Paraguai, com o objetivo básico de chegar até as regiões de ouro, que estariam basicamente hoje em Minas, Goiás, mas sobretudo para as monções no Mato Grosso, próximo ao rio Cuiabá, portanto, tá? Então as expedições que eram feitas por via fluvial, que não eram feitas de forma terrestre, eram as chamadas monções. Elas estarão correlacionadas ao bandeirantismo de prospecção. Aqui, pessoal, trouxe para vocês uma imagem para poder sintetizar o quão longe se davam essas expedições. Perceba o núcleo de radiação ali na cidade de São Paulo. E aí onde nós temos o número 3 e o número 1, ali nós vamos ter movimentos vinculados ao bandeirantismo de prospecção. Estamos indo para Minas Gerais, estamos indo ali para Goiás, né, em busca de metais preciosos. Seguindo ali o item 4 e o item 2, essas eram as expedições de apresamento de indígenas, né, objetivando capturar os ameríndios e vendê-los como mão de obra básica para trabalhos, né, seja na região mesmo do Sudeste, em São Paulo, seja para o Nordeste. Temos ainda, perceba no mapinha, algumas expedições que estão indo para o extremo sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e aqui também para o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Essas expedições elas eram realizadas nos ataques aos aldeamentos jesuítas, onde os índios estavam sendo catequizados, e esse era o principal foco de ataque dos bandeirantes quando se objetivava a captura de nativos. Os aldeamentos nas regiões de Guairá, de Itapê, de Itatim, tá? Muito importante para Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Ali você tinha o grande núcleo, o grande ponto de apresamento de indígenas, portanto. Aqui mais um mapa, retratando para vocês todo esse processo e acrescentando ali no Nordeste o sertanismo de contrato, né? Onde se concentravam os quilombos, onde se concentravam os engenhos, também se concentrava a fuga dos escravos, né? Então os bandeirantes iam até lá para poder prestar serviços particulares de captura, muitas vezes, desses escravos fugitivos para os senhores de engenho. Bom, pessoal, falamos um pouquinho sobre os bandeirantes, né? Essa expedição e essa expansão privada, particular, que foi muito importante para a expansão das fronteiras do Brasil, além de Tordesilhas. Vamos agora para o outro lado, que é a expansão patrocinada pelo governo de Portugal. Aquilo que a corte fez e vai ampliar as nossas fronteiras também. Vamos retomar os slides aqui. Analisando, portanto, esse incentivo da coroa para a expansão do Brasil, colônia, né? Nós iremos adentrar na compreensão da exploração das drogas do sertão. Falando agora sobre essa expansão oficial, vendo os slides aqui, nós vamos discutir dois grandes processos, tá? O que a corte portuguesa fez no extremo norte da colônia, precisamente na região amazônica, com as drogas do sertão, e o que a coroa fez no extremo sul da colônia, com a fundação da colônia de Sacramento. Isso vai dar um rolo desgraçado com a Espanha, a gente vai discutir a partir de agora, tá? Primeiro vamos falar sobre as drogas do sertão. Antes que vocês comecem a achar que tinham traficantes aqui no Brasil colônia, tá? O termo drogas do sertão, na verdade, referia-se a mercadorias, a produtos que eram do interior brasileiro, tá? Sertão tinha esse conceito à época de estar no interior e que eram endêmicas dessa região, que você não encontrava na Europa. Basicamente, as drogas do sertão é o que se dava nome também de as especiarias. As especiarias eram mercadorias orientais, em boa parte, que tinha um alto valor de mercado na Europa, mas que não se encontrava na Europa. Então você tinha que ir para o Oriente em busca. As drogas do sertão será algo semelhante. Mercadorias que estavam na Amazônia de maneira natural, de maneira endêmica, e os portugueses, os colonos, começaram a lucrar com essas mercadorias dentro do mercado europeu. Quais mercadorias eram essas? Eram várias: castanha do Pará, guaraná, cacau, urucum, pimenta, entre outras tantas, tá? Então entenda as drogas do sertão como sendo as especiarias do Brasil. Pessoal, graças a isso, vários colonos, vários portugueses começam a desbravar a Amazônia brasileira, e a Amazônia estava muito além, boa parte dela, tá, dos limites impostos por Tordesilhas, e essa atividade ela vai ser muito importante não para a ocupação do território, tá, mas sim para o conhecimento da região e desbravar o território de maneira inicial. Cabe aqui uma ressalva muito importante, tá? Boa parte dos comerciantes de drogas do sertão eram jesuítas. Devido à parceria que eles tinham muitas vezes com os indígenas, na catequização, na proximidade que eles faziam com os nativos, né? Muitas vezes imposta, é bem verdade, mas que lhe era aceita,
Os jesuítas utilizavam esses índios que conheciam o território, que conheciam a região, para poder colher essas mercadorias, né? E aí acabava se tendo ali uma espécie de uma reciprocidade. O jesuíta catequizava o índio e o índio trazia para esses jesuítas mercadorias que os jesuítas vendiam e lucravam pra caramba, tá? Mercadorias já citadas anteriormente para vocês. Aqui um mapa para vocês de atividades econômicas do Brasil Colônia que iam além da cana, né? A gente tende a acreditar que somente se plantava cana no Brasil e não era bem assim, você tinha uma diversidade significativa, tá? Mas o que interessa para nós nesse mapa é verificar essa região amazônica aí, ó. É nessa região que nós vamos ter as drogas do sertão, tá? Portanto, uma vasta região, muito além de Tordesilhas, que vai ser responsável, como eu disse, não pela ocupação, mas sim por desbravar os rincões do Brasil no extremo norte do nosso território. E essa atividade, esse processo foi amplamente bancado e apoiado pela coroa portuguesa. Não só pelos lucros, né, que se tinha com as drogas do sertão, mas principalmente por se impor um desbravamento territorial num território que teoricamente pertencia à Espanha. Isso para Portugal seria muito vantajoso. O segundo ponto que a gente vai ver sobre esse processo de expansão oficial, e esse é o mais relevante, tá? É quando Portugal decide, depois do término da União Ibérica, já em 1680, a fundar uma colônia numa região extremamente importante aqui da América do Sul, que é a região Platina. A fundação dessa colônia, que teve o nome de colônia de Sacramento, vai criar uma bagunça desgraçada com a Espanha, e esse é o grande ponto de se compreender todos os litígios que virão com tratados posteriores entre as duas nações. Então vamos para o slide para discutir o que era essa colônia, onde ela estava e qual vai ser a sua importância histórica para o Brasil colonial. Pessoal, depois de 1640, quando Portugal volta a ser uma nação autônoma, né, com o término da União Ibérica, portanto, passamos a ter um processo de confrontamentos entre Portugal e Espanha por questões econômicas, por questões políticas, por interesses conflitantes. E uma região aqui da América era uma região muito importante para o escoamento produtivo das colônias espanholas na região. Essa região é a região do Prata, ou a região Platina, que basicamente, pessoal, seria hoje aquele extremo sul da América, ali onde nós temos o Uruguai, onde nós temos o Paraguai, onde nós temos a Argentina, o Rio Grande do Sul ali próximo. Toda a produção mineradora, boa parte, que saía da Bolívia, que saía do Chile, saía por essa região andina, descia os rios da América do Sul, para poder desaguar no Rio do Prata, e dali você tinha a exportação para a Espanha, tá? Então era uma região estratégica. E em 1680, Portugal resolveu fundar uma colônia muito próxima aos principais núcleos de ocupação espanhol na região. Essa colônia vai ser Sacramento, e vamos ver um mapinha agora para ficar mais claro para vocês de onde nós estamos falando de fato. Pessoal, onde está aí o azinho para vocês é a colônia de Sacramento, uma região que eu tive o privilégio de conhecer, linda, fantástica, muito próxima a Montevidéu, capital uruguaia. Perceba que ela está na margem oposta do Rio do Prata à cidade de Buenos Aires, que é a capital hoje argentina, e que à época era um dos principais portos espanhóis, tá? Portanto, você tem Portugal cutucando a Espanha, fundando uma colônia, num território que, segundo Tordesilhas, era de possessão espanhola, né? E muito próximo dos principais centros econômicos espanhóis. Um outro mapa aqui, com uma análise maior para vocês, macro, para poder contextualizar também o território brasileiro, tá? Perceba a proximidade com o extremo sul do Brasil atualmente, a colônia de Sacramento. Graças a todo esse cenário da fundação da colônia de Sacramento, drogas do sertão, atividade bandeirante, posteriormente a mineração no Brasil também, no século XVIII, o tratado que estava validando aqui as fronteiras da América entre Portugal e Espanha, que era Tordesilhas, ele já não tinha mais nenhum peso, era letra morta, né? A bem da verdade é que portugueses e espanhóis nunca levaram tão a sério Tordesilhas, mas nesse momento, século XVIII, de fato ali algo deveria ser feito para impedir que uma guerra que estava ali iminente entre as duas nações fosse deflagrada. Portugueses e espanhóis tiveram que sentar e renegociar as fronteiras, e uma região vai ser muito importante. Essa região vai ser o extremo sul, a região Platina, tá? Definir Sacramento vai pertencer a Portugal, não vai, qual será a compensação que Portugal terá, né? Esse vai ser o grande objetivo, sobretudo na segunda metade do século XVIII, entre portugueses e espanhóis, através da assinatura de uma série de tratados que nós veremos a partir de agora nos slides. Vamos nessa? Portanto, pessoal, no século XVIII, Tordesilhas estava extremamente obsoleto, né, sem validade. Por que esse cenário foi verificado? Perceba aqui uma imagem de Tordesilhas, né? Teoricamente, só essa porção à direita da linha pertenceria a Portugal,
toda a porção à esquerda da linha, né, a margem ocidental, pertenceria à Espanha, e pelos mapas anteriores que você viu, né, a atividade bandeirante, mineração, sobretudo as drogas do sertão na região amazônica, isso fez Tordesilhas não ter muita validade. Graças a esses 4 itens fundamentais aqui que está para você, atividade pecuária, drogas do sertão, movimento bandeirante e também a União Ibérica, adequações deveriam ser realizadas entre portugueses e espanhóis. E isso começa a ser posto em prática já no início do século XVIII com o primeiro grande tratado, que vai ser o Tratado de Utrecht. Passaremos a ver a partir de agora nos slides. O primeiro grande tratado de fronteiras aqui na América do Sul, ele não envolveu portugueses e espanhóis, tá? Ele vai envolver portugueses e franceses. E o objetivo central do primeiro Tratado de Utrecht, Utrecht foi a cidade holandesa onde foi assinado esse tratado, será delimitar as fronteiras coloniais entre Portugal e entre a França, tá? Basicamente a fronteira atual entre Amapá e a Guiana Francesa. Utilizou-se o rio Oiapoque, uma fronteira física, portanto, para ser o limite entre os territórios que pertenceriam à França e os territórios que pertenceriam a Portugal. Portanto, o primeiro tratado de fronteira aqui na América do Sul não envolveu diretamente portugueses e espanhóis, e sim portugueses e franceses. O segundo Tratado de Utrecht, assinado em 1715, agora sim, esse vai colocar frente a frente portugueses e espanhóis. Esse tratado, gente, vai ter um objetivo principal na região sul da colônia. E o grande ponto de discussão era a colônia de Sacramento, né? Os espanhóis estavam incomodados com a possessão portuguesa, com a proximidade portuguesa em regiões muito importantes para a Espanha. E aí, por esse tratado, determinou-se o seguinte: beleza, Portugal ficará com Sacramento, a colônia vai ser uma colônia portuguesa, só que os espanhóis terão a posse efetiva de uma região ocupada por jesuítas espanhóis e que estava no atual estado do Rio Grande do Sul. Essa região era os 7 povos das missões, onde se tinha uma catequização frenética de índios ali há muito tempo, tá? Vilas com mais de 15, 20 mil pessoas, uma região densamente ocupada, e que assim, tinha uma atividade pecuária feita por portugueses próximo, né? Era uma ocupação ali sistemática, muito mais de portugueses do que de espanhóis, só que a região de 7 povos de missões tinha principalmente jesuítas e espanhóis. Graças a isso, Portugal não entregaria, porque por Tordesilhas esse território já era espanhol, mas Portugal não iria reivindicar uma região que era no entorno ocupado por portugueses, que seria o Rio Grande do Sul hoje em dia. Em contrapartida, Sacramento ficaria sob possessões portuguesas, tá? Então, 7 povos das missões passaria para a Espanha, colônia de Sacramento ficaria com Portugal. Esses são os pontos determinados pelo Tratado de Utrecht, o segundo tratado de 1715. Aqui um mapinha, peço perdão para vocês pela resolução, só para vocês poderem visualizar. Onde está o 2 ali é o segundo tratado, né, extremo sul da América. Onde está o 1 é a fronteira delimitando pelo rio Oiapoque a colônia que pertenceria à França, a Guiana Francesa, e o que seria o Brasil dali para baixo. Aqui para vocês uma outra imagem retratando qual é a região dos 7 povos das missões. Para quem vai ao Rio Grande do Sul hoje em dia, essa é uma região extremamente visitada, um ponto turístico, tem várias ruínas de aldamentos jesuítas lá, tá? Então vale a pena o passeio, vale a pena o conhecimento dessa região. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mais importante, mais retratado, mais cobrado desses tratados que a gente vai discutir nessa aula aqui, que é o Tratado de Madrid, assinado em 1750 entre portugueses e espanhóis. Esse tratado ele basicamente vai delimitar as fronteiras que o Brasil atualmente, ainda hoje, possui, com algumas poucas adequações para a nossa configuração atual, né? E algumas figuras importantes destacam nesse tratado. Alexandre de Gusmão vai ser o principal deles, o primeiro grande, vamos dizer assim, negociador, diplomata que o Brasil teve, né? Princípios do direito romano serão evocados para poder criar esse tratado, e quando se fala de possessões e definições entre América Portuguesa e Espanhola, geralmente os exercícios vão focar nesse tratado para vocês. Então vamos analisar aqui no slide e ver um mapinha também sobre o Tratado de Madrid. Como dito a vocês, em 1750, destacando aqui a figura de Alexandre de Gusmão, que vai ser o brasileiro que negociou com a corte espanhola, representando obviamente Portugal, as definições de fronteiras, de limites, tá? Esse é o tratado mais clássico, retratado por exercícios. O Alexandre de Gusmão, ele vai evocar o princípio do uso capião, o princípio do direito latino, do direito romano, né? Que é o chamado uti possidetis. Uti possidetis ita possideatis, né? Que quer dizer mais ou menos como possuís, assim possuais. Qual que é a ideia? Mesmo que não seja meu por direito o território,
Se eu estou ocupando essa região já há algum tempo, eu possuo um direito adquirido, então deve passar para a administração minha ou de quem eu represento. Alexandre de Gusmão disse isso para poder colocar para os espanhóis, ó, boa parte aqui do território Tordesilhas, de fato, legalmente pertence a vocês, mas quem ocupa já há muito tempo, desde o século XVI, século XVII, são portugueses. Então, por isso, nós devemos ampliar em muitas fronteiras do Brasil, né, da colônia portuguesa, aqui na América. Utilizando esse princípio do direito romano, do direito latino, o Alexandre de Gusmão conseguiu ampliar em praticamente 2/3 o que era o Brasil, comparado aos limites impostos por Tordesilhas. E esse Tratado de Madrid estabelece que, para que isso seja feito, a Espanha teria posse da colônia de Sacramento, que era o grande litígio com Portugal à época. Ao mesmo tempo, os espanhóis abriam mão da região de Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul, que nós vimos no slide anterior, como uma espécie de compensação, tá? Então o Brasil teria uma configuração territorial muito próxima do que nós temos hoje em dia, mas Sacramento, que era uma região estratégica e muito interessante para Portugal comercialmente falando, passaria para a possessão espanhola. O problema é que com esse tratado sendo firmado, nem tudo saiu como se pretendia, tá? Os jesuítas que estavam na região do Rio Grande do Sul e agora deveriam entregar o território para portugueses, eles vão se associar com parte dos indígenas que lá estavam, da tribo dos Guarani, principalmente, a nação, dos Guarani, e ocorre uma guerra que vai vitimar quase 1.500 pessoas, em boa parte nativos, indígenas, tá? De um lado, jesuítas espanhóis com os nativos contra o governo de Portugal. Jesuítas e nativos recusavam a deixar o território, Sete Povos das Missões, para a administração portuguesa. Não reconheciam o território como ocupação lusitana. Como eu disse, há muito tempo espanhóis e jesuítas estavam ali. E com o tempo acabaram também criando um entrelaço, tudo bem que muitas vezes impositivo ao indígena, né, culturalmente falando, e os índios não aceitavam essa dominação lusa, portuguesa. As famosas guerras guaraníticas representaram esse cenário de resistência pós-Tratado de Madrid. Portanto, dá para vocês aqui, entre 1753 e 56, quase 1.500 nativos vão ser exterminados a mando da corte portuguesa, por militares portugueses que estavam tentando empreender posse sobre a região de Sete Povos das Missões. E as guerras guaraníticas, elas apenas representaram não a única dificuldade imposta depois do Tratado de Madrid. O tratado ele foi vastamente discutido, debatido, mas a aplicabilidade dele foi muito difícil. Graças a isso, em 1761, portugueses e espanhóis sentam e firmam um convênio. Não era um acordo de fronteiras, e sim um tratado, tá? Um convênio diplomático. Por esse tratado de El Pardo, as imposições de Madrid seriam anuladas. O que estava sendo discutido lá não teria mais validade, né? E aí, professor, como é que ficaria a condição de Sacramento, Sete Povos de Missões? El Pardo não determinava nada, apenas dizia que estavam anuladas as determinações de Madrid e, obviamente, um acordo posterior deveria ser firmado para que portugueses e espanhóis tentassem chegar em um consenso. Esse acordo ele veio em 1777, com o famoso Tratado de Santo Ildefonso. Vai acontecer o que aqui? Pasmem, tudo aquilo que estava determinado em Madrid, em 1750, vai ser agora restabelecido. Óbvio, as fronteiras vão ser muito mais bem agora delimitadas, vai se procurar levar mais a sério esse tratado, mas as determinações de Madrid são as mesmas de Santo Ildefonso. Então quer dizer que basicamente Sacramento seria um território espanhol, Sete Povos das Missões seria um território português e ambos, portugueses e espanhóis, deveriam cumprir esses acordos. Teoricamente, esse tratado viria para pôr fim aos conflitos, para encerrar o litígio na região platina. Só um adendo importante para vocês. Essa condição da região do Prata, que teoricamente Santo Ildefonso vinha para resolver, não teve uma resolução prática, tá? De fato, portugueses e espanhóis diminuíram as instabilidades, os conflitos, só que a região platina vai ser uma região onde as fronteiras nunca foram muito claras. Isso persiste entre Portugal e Espanha e, sobretudo, se mantém depois das independências de Brasil, Argentina, Paraguai, depois de 1828 a formação também do Uruguai, né? O grande ponto vinculado a essas fronteiras que nunca foram respeitadas, que sempre foi uma região litigiosa, vai ser uma guerra que estoura anos depois. Você já se ligou, a famosíssima Guerra do Paraguai. 1864, essa guerra tem muito a ver com a região platina, com os tratados que não eram cumpridos, que não eram levados a sério, com as fronteiras que nunca foram muito claras, de uma região estratégica, que escoa boa parte da produção ainda hoje, tá? Da região centro-sul da América.
Firmeza? Vamos voltar para o nosso slide, portanto. Um último ponto para a gente poder fechar nossa aula por hoje, tá? Já não tem mais a ver com as fronteiras, é só para poder ratificar pontos que foram discutidos em anos anteriores. Em 1801, começo do século XIX, portanto, já num contexto de, França napoleônica, as instabilidades que Napoleão traria para a Europa na posteridade histórica, o Tratado de Badajoz foi firmado entre portugueses e espanhóis apenas com o compromisso, de se reconhecer a posse portuguesa na região dos Sete Povos das Missões. Não que não fosse já ocupado por português, mas os espanhóis ainda continuavam enchendo o saco, tá? Então, nesse contexto, Badajoz veio para ratificar, para poder efetivar toda a discussão que havia sido deliberada no Tratado de Madrid de 1750 e oficializada por Santo Ildefonso em 1777. Pessoal, basicamente o nosso objetivo da aula de hoje era esse, discutir como se deu esse processo de expansão territorial, privado, oficial, como é que eram os tratados. Espero que tenha sido elucidado para vocês os pontos mais importantes, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida vai ser um prazer atendê-los, tá? O Teacher está sempre à disposição para que a gente possa continuar nossas discussões históricas. Vamos passar aqui agora para a gente poder ver quais são as dicas dessa aula de hoje. Por enquanto, game over para nós, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Bom, pessoal, nossas dicas de hoje, vou deixar para você aí um filme da nossa principal referência, que é o Tarantino, Pulp Fiction, tá? Que é o filme que fez o Tarantino ficar famoso, entrar no cenário aí e tem no Netflix, beleza? Acho que vocês vão gostar. Filme pouco violento, pouco sangrento, para quem curte vai ser massa. E a música é uma música linda, maravilhosa de Caetano Veloso, Podres Poderes, pra gente fazer uma correspondência com aqueles idiotas e imbecis que nos governam ainda hoje. Firmeza? É nóis, um abraço e até a próxima do Teacher.